né? Muito Que generoso, é o cálculo de Harris-Benedict. Então, fazendo a conta de cabeça, assim, muito rapidamente, Na casa um cara de de 100 2.400. quilos é 2.340. Aí você tem que colocar o arrasto do exercício. Você Mais 800. pode botar mais 800 a 1.000, dependendo do que você fizer. Aí você tem que botar o arrasto da recuperação do exercício. Então, tudo que você faz em cetogênese para gente sedentária é uma coisa. Tudo que você faz em cetogênese para gente que é treinado é outra coisa completamente diferente. Tem um autor que eu gosto, Volek, né? É um cara que escreve muito sobre isso, mas em 2015 ele deu uma rata. Ele fez um estudo falando sobre indivíduos cetoadaptados de exercício. E o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar que a dieta cetogênica ela era superior, né, à dieta normal. E ele colocou indivíduos que não eram cetoadaptados e cetoadaptados em situações contrárias para realizar determinado trabalho. E no trabalho, né, a conclusão que ele chegou, de acordo com os parâmetros que ele analisou, é que a dieta cetogênica, né, quando você tem um indivíduo cetoadaptado, ela é muito superior, né, do que um sujeito que é onívoro e que não faz isso. E aí, o que aconteceu? Um pouquinho depois, aí um cara que ele tá um pouco mais famoso agora, vocês vão saber quem é, o Asker Jenkandrup, né? Tati sabe quem é. Ele revisou a metodologia. E aí o que ele pegou que o Volek fez? Essa é a sacanagem, né? Quando eu falo estelionato acadêmico, eu falo disso. O Volek, ele pegava, cara, não, entre aspas, cetoadaptado, e dava exercício de 30 minutos. Ele pegava o cara que ele chamava de cetoadaptado e dava exercício de 2 horas. Então, cara, você vai avaliar quem gasta mais energia, só que um você dá meia hora de treino, o outro você dá 2 horas e meia, 2 horas, você não tá medindo nada com nada. Isso pra mim, é um estelionato acadêmico. Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, porque se você não olhar a metodologia, você cai nessa falácia de que, né, a dieta cetogênica é superior no esporte e no desempenho. É exatamente o que o Júlio falou. Não, dieta cetogênica não é para o esporte. O que tem hoje na literatura mostra que dieta cetogênica e esporte, você aumenta a sua percepção de esforço, piora a sua resistência à fadiga e diminui o pico de potência de trabalho. Então são coisas que vão completamente contra aquilo que a gente está fazendo, né? Eu lembro, por exemplo, em relação a essa questão metabólica, né? O Júlio, antes de um Arnold, eu sempre conto essa história. Eu lembro que eu vi o Júlio comer macarrão à bolonhesa e secar. Perdendo peso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? E o que a gente está vendo? A gente está vendo o efeito metabólico, um dos mais importantes, que vem mais do carboidrato. Tudo bem, a gordura ela aumenta a função tiroidiana, isso é fato. Ela ativa receptor tipo TGR5, né, que é um receptor de sal biliar, e isso aumenta no fígado a transformação de T4 em T3 livre. E aí você tem aumento da velocidade metabólica. Só que a maior função, né, que você tem de transformação de T4 em T3 é via deiodinase tipo 2, que não é estimulada pela gordura, é estimulada pelo carboidrato. Então o que estava acontecendo com o Júlio ali? Né? Ele estava entrando com carboidrato, ele estava entrando com um pouco mais de gordura. A gordura da carne, da bolonhesa, essa gordura, vou te falar meu entendimento do que estava acontecendo. Ela era usada para fazer o ajuste do que era o gasto basal do Júlio. E esse carboidrato para fazer grande parte desses efeitos endocrinológicos da alimentação. Mas ele vinha de